Na Ilha Terceira, o som dos aviões que levantam o voo da base das Lajes continua a rasgar o céu, mas no chão cresce o silêncio e a incerteza. São cerca de 450 os trabalhadores civis portugueses ao serviço das forças norte-americanas destacadas nas Lajes que estão há mais de um mês sem receber salário. O motivo vem de longe, dos Estados Unidos, onde o shutdown paralisou a administração federal. Due to the government shutdown, this AFN radio channel has been temporarily suspended. Milhares de funcionários federais norte-americanos ficaram assim sem salário e desta vez, pela primeira vez, os portugueses das Lajes foram apanhados pelo bloqueio. Paula Terra, há 23 anos funcionária da base, é presidente da Comissão de Trabalhadores. Eu tenho a sorte que outros colegas não têm, o meu marido não trabalha na base, mas há colegas em que, portanto, o marido e a mulher trabalham os dois e então aí ainda é muito pior porque não entra dinheiro nenhum em casa. Mesmo sem ordenado, todos os dias os trabalhadores das Lajes comparecem ao serviço. É o espírito de missão, dizem, ou o medo de represálias, a falar mais alto que o desespero. Desde o dia 1 de outubro que não existem fundos aprovados para pagar os salários dos trabalhadores. Não é a primeira vez que vemos esta situação. Para nosso espanto, este ano nós fomos incluídos neste shutdown. Enquanto o impasse se arrasta, a vida de centenas de famílias açorianas fica em suspenso. Não é fácil. E ainda por cima, sendo a família monoparental, eu sou divorciada, vivo sozinha com a minha filha, e saber que só tenho o meu ordenado e não recebo o meu ordenado, não é fácil. Sandra Maiato trabalha na base há 25 anos. O tempo deu-lhe experiência, mas não segurança. Eu tenho a ter a minha família que me pode ajudar com comida, por exemplo. Mas nem toda a gente tem este suporte familiar, nem toda a gente tem ajudas, nem... Cada caso é um caso. E houve um caso que a chocou pela dificuldade criada pela situação. Então, outro dia estava um rapaz a dizer que para a semana ou vai ter que alternar os dias ou então não pode vir trabalhar porque não tem dinheiro para o combustível. Os militares norte-americanos nas Lajes sabem o que se passa, sabem das dificuldades dos civis que com eles trabalham diariamente, com quem eles aprendem, em parte, a desempenhar as suas funções. E dentro das possibilidades, têm tentado ajudar. Permitiram, por exemplo, o acesso à cantina, mas só aos trabalhadores, não às famílias. Disponibilizaram táxis diários, ida e volta da base, para quem mora longe. E há departamentos que usaram, inclusive, fundos próprios para poder pagar salários. Mesmo assim, há quem sinta vergonha em aceitar ajuda. Sim, há pessoas que podem ter alguma vergonha escondida ou algum custo de dizer que precisam, ou se calhar. Já há trabalhadores que não conseguem comprar mercearias, por exemplo, não conseguem ir ao supermercado. Paula Terra faz questão de sublinhar que trabalhar na base já não é o que era. A opinião pública imagina que trabalhar na base é ter salários bastante interessantes, acima da média, que nós não temos problemas nenhuns, mas não é de todo verdade. Fátima e Ângelo Fernandes vivem próximo de Angra do Heroísmo. Trabalham os dois na base há quase 2 décadas. Ângelo conheceu Fátima no Canadá, onde esta nasceu, tem a casa paga, os filhos criados e fora de casa, e até já tem uma neta. Mas a angústia não se mede em dinheiro. Dia a dia temos a ver pessoas que estão a passar por necessidades. E às vezes a pessoa quer pôr a mão, mas não sabe como. Eu acho que a nossa cultura, o nosso orgulho não permite. A nossa vergonha também. A nossa vergonha também. Porque ninguém preveu isto acontecer. Ninguém estava preparado. O patrão que a gente tem nunca... É um patrão que sempre foi bom para toda a gente, sempre pagou a tempo e horas, nunca se atrasou um dia. Ângelo, no entanto, não esconde a revolta com o governo português, o da República. O governo português também não nos tem feito nada, não nos tem defendido. A gente praticamente temos o abandono, não querem saber. O vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, também critica a passividade do Governo da República. O governo português deveria ter sido mais célere, mais eficaz no tratamento dessa questão. Nós estamos no meio do Atlântico, mas damos a dimensão atlântica a Portugal. Nós somos a fronteira ocidental da Europa e Portugal valeria muito menos sem os Açores. Eu não tenho nenhuma dúvida disto e acho que
Portugal, no seu todo, tem que englobar os Açores. E os Açores acrescentam valor a Portugal. Valor esse que não é reconhecido no continente. A Igreja também está a acompanhar o caso. O bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingos, olha com preocupação para o impacto social do shutdown americano nas famílias açorianas. Partilho a preocupação destas famílias. É muito significativo, numa ilha que tem cerca de 53 mil habitantes, ter 400 pessoas e outras tantas famílias a depender do trabalho na base aérea das Lajes. E se tivermos em conta que as famílias são essencialmente das freguesias à volta da base, nós temos ali um espaço geográfico que pode vir a sofrer com esta situação. Depois, há ambiguidades na condição laboral de cada um dos trabalhadores das Lajes. Ora, se a própria Comissão de Trabalhadores quiser recorrer à legislação portuguesa, tem entraves, porque está num espaço militar, tem uma espécie de um regulamento de natureza militar que impede, digamos, uma ação sindical ou impede até mesmo um direito à greve. Digamos. Não se podem equiparar, digamos assim, à legislação, não se podem regular pela legislação laboral portuguesa e por isso também há aqui ambiguidades quanto às leis fundamentais, não é? Logo a lei do trabalho. Enquanto isso, cresce a discussão sobre a revisão do Acordo das Lajes, o documento que há quase 30 anos regula a presença americana e as condições dos trabalhadores civis. Vânia Ferreira, a autarca de Praia da Vitória, que desde um primeiro momento disponibilizou um fundo de emergência social para acolher os casos mais graves, diz que até agora ninguém pediu ajuda. E estas pessoas merecem uma resposta, não podem ficar desprotegidas. O futuro é que será o nosso se não olharem para a base das Lajes com a devida responsabilidade. Este futuro passa obrigatoriamente, na sua opinião, por uma revisão deste acordo? Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, uma revisão do acordo salarial, defende a Presidente da Comissão de Trabalhadores. Aquilo que nós soubemos foi que neste momento não havia abertura para rever o acordo. É uma situação que não se pode repetir, na opinião de Vítor Silva, do Sindicato de Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Escritórios, Hotelaria, Turismo e Transportes, o sindicato que representa estes trabalhadores. Para nós é fundamental que esta situação não se venha a repetir no futuro. E aqui cabe ao Estado português assegurar que este tipo de comportamento e de incumprimento por parte dos norte-americanos não se volte a repetir. Isto não é aceitável, isto devia de envergonhar o Estado português. Para este sindicalista, que há décadas lida com a situação laboral dos funcionários portugueses das Lajes, trata-se de uma situação sem paralelo em Portugal. Nós estamos a falar numa situação única no nosso país, numa situação laboral muito específica que não existe em mais parte nenhuma. Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, concorda. A situação laboral nas Lajes deve ser revista. Alguns trabalhadores, já há 2 anos, recebem abaixo do salário mínimo regional. É uma situação que também indicia que é necessário rever de alguma maneira algumas regras, se não o acordo todo, algumas regras do acordo laboral. Opinião partilhada por Miguel Monjardim, professor catedrático, convidado de Geopolítica e Geoestratégia do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, para quem faz falta uma presença constante como aquela que já existiu dos Açores no poder central. Penso que a ausência de uma figura como o Ministro da República, que por via de sucessivas revisões constitucionais perdeu significativas competências, tinha, por exemplo, assento no Conselho de Ministros, por direito próprio. Primeiro para atuar, mas sobretudo para transmitir diretamente ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República, a real situação e aquilo que precisava de ser feito. Hoje em dia as coisas são mais difíceis, porque o Presidente do Governo Regional não tem por direito próprio assento no Conselho de Ministros. E isso dificulta a comunicação com os governos regionais. Acrescenta Miguel Monjardim que o que se vive nas Lajes é reflexo do mundo em que estamos. Primeiro é um sinal de crescente disfuncionalidade política nos Estados Unidos e depois são as consequências dessa disfuncionalidade numa terra que tem uma ligação de décadas de confiança com os Estados Unidos, sobretudo através da base das Lajes. Esta questão, por questões de política interna norte-americana, levanta dúvidas em relação à fiabilidade, por assim dizer, dos Estados Unidos. Mas esse é o período histórico que nós estamos a viver. Na base militar número 4, nas Lajes, tudo continua a funcionar. Os motores ligam-se
Os aviões levantam voo, militares e civis, já que o aeroporto também é operado pelos militares americanos e portugueses, mas que para quem trabalha no solo, a sensação é outra. É como fosse o tapete puxado debaixo dos nossos pés.